Amém. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Vocês conhecem as canções antigas, né? Eu percebi isso. Quero que você, sem mais delongas, abra sua Bíblia e nós vamos ler a primeira carta que escreveu João. Então nós vamos ler a primeira, João, capítulo 1, verso 1 em diante. Então, se você não está muito familiarizado com esse texto bíblico, e você não está com um aplicativo, é lá para o finalzinho, 1 João, capítulo de número 1, verso 1. Quando você tem mais de 10 anos de ministério, e todo ano você precisa pregar 4, 5, 6 vezes sobre o Natal, considerando o fato de que Marcos não fala sobre os detalhes desse nascimento do nosso Senhor Jesus, e João tampouco. Então ali nós temos apenas Mateus e Lucas, e também algumas profecias do Antigo Testamento que não trazem detalhes tão ricos quanto esses dois evangelhos. Nós aprendemos que o evangelho inteiro fala sobre o Natal, porque a gente tem que falar da perspectiva do anjo, a gente fala da perspectiva dos pastores, de Maria, de José, todos os detalhes são bem explorados. Mas eu confesso para vocês que eu nunca preguei nesse texto para falar sobre Natal. E quem sabe muitos de vocês também nunca ouviram falar de Natal nesse texto que nós vamos ler agora. Isso talvez pelo fato de que esse texto não traz os detalhes do advento, traz o significado do advento. Portanto, hoje nós não vamos falar sobre os cenários, a narrativa de como Jesus nasceu, mas de por que nasceu. Hoje eu quero me deter ao significado do verdadeiro Natal. Nós estamos continuando uma série de mensagens cujo título é Desembrulhando o Natal. Porque muitas vezes na nossa cultura nós estamos muito mais envolvidos com a estética do que com o sentido. Muito mais interessados nos benefícios de uma festa consumista do que no resgate da consciência de quem nós celebramos. Nós celebramos Jesus de Nazaré. E através desse texto eu queria que você entendesse qual é o significado do Natal. Verso 1 do capítulo 1 da primeira carta que escreveu o discípulo amado João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Que a nossa alegria seja completa na noite de hoje. Amém. Esse que escreveu essa carta, e aliás nós chamamos essa de uma carta geral, não foi endereçada a uma igreja específica, essa era uma daquelas cartas que era para ser lida em qualquer igreja. Foi o discípulo amado João, um daqueles que seguiu a Jesus, talvez ele era o mais próximo dos discípulos, junto com Pedro e Tiago. E não há dúvidas, embora essa carta não traga a autoria de maneira direta, não há dúvidas acerca dessa autoria. Pela forma como João escreve, ninguém há de duvidar que era João. Porque se você não lembra, quando João começa a escrever o Evangelho, ele começa trazendo uma genealogia diferente. Aliás, Mateus aponta para Jesus como rei, Lucas aponta para Jesus como um homem, mas Marcos está dedicado a mostrar um servo. E João quer trazer a perspectiva de Jesus como o Filho de Deus. Por isso a genealogia que João traz é bem diferente. Ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Ele traz essas duas expressões, princípio e verbo. Ou talvez, como nós lemos na NVI, palavra.
quando nós lemos essa carta, o primeiro verso traz as mesmas características da narrativa de João no seu evangelho. Por isso perceba no verso 1 a expressão princípio e a expressão verbo ou palavra. Sabe, queridos irmãos, há uma continuidade de ideia de João. Talvez a pergunta importante nesse momento é perceber por que João escreveu o evangelho. João escreveu o evangelho porque tinha a intenção de trazer um relato que nos convencesse de Jesus. Ele mesmo explicou, dizendo: vos escrevo essas coisas para que creiam, e crendo tenham vida. Talvez por isso, João, de maneira intencional, colocou 7 milagres que Jesus fez. Ele selecionou esses milagres, e não somente esses 7 milagres, mas 7 expressões de Jesus. Todas essas expressões marcadas pelo início, eu sou. É bom lembrar que um judeu não conjugava esse verbo. É bom lembrar que o judeu conjugava o verbo eu estou, mas não ousava dizer eu sou. Porque o único que disse eu sou diante de Moisés foi o próprio Deus, quando Moisés o interrogou dizendo: eu vou, mas... E quando perguntarem seu nome, o que eu digo? Diga que eu sou o que sou. Por isso João faz intencionalmente questão de colocar Jesus como afirmando: eu sou o pão da vida, eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Esse é o eu sou. Portanto, a intenção de João, quando escreve o evangelho, é nos mostrar que Jesus é Deus e que nós crescemos nele. Mas a intenção de João em escrever a primeira carta já não é nos convencer de quem Jesus é. Essa é uma carta para quem já conhece a Jesus. Essa é uma carta para quem já creu nele. Então, qual é a razão pela qual João escreveu essa carta? Para nos mostrar que se nós cremos, nós temos a vida eterna. A vida eterna já nos pertence. Nós já temos disponível a vida abundante se nós de fato cremos em Jesus. Ou seja, ele escreveu com a intenção de nos dar segurança. Você já percebeu que existem algumas pessoas que têm salvação, mas não têm segurança? Eu, por exemplo, na minha adolescência, fui ensinado de que eu tinha parte num processo de salvação. E como um todo adolescente, oscilando entre paixões e pecados, ora eu estava salvo e ora eu estava caminhando para o inferno. E eu vivia nessa neurose desgastante. Então tinha hora que eu dizia: Deus, volta logo porque eu estou santo. Mas tinha hora que eu dizia: Deus, fica aí um pouquinho porque eu estou pecador, se tu voltar agora eu vou ir para o inferno. Porque eu tinha entendido que a salvação também me pertencia. Os teólogos vão chamar esse movimento de monergismo, ou seja, a salvação depende exclusivamente de Deus. Por isso eu posso ter segurança. Porque mesmo quando eu sou infiel, o caráter de Deus permanece o mesmo, porque Ele não pode negar o seu próprio caráter. Por isso, eu posso estar tranquilo e seguro, sendo mesmo pecador, sabendo que Ele me salva. Agora, o fato é que algumas pessoas estão seguras demais quando é duvidosa a sua salvação. Algumas pessoas estão iludidas quanto à sua fé. Então são pessoas que fizeram do evangelho uma graça barata e acharam que podiam viver de qualquer forma. Esses não tiveram de fato um verdadeiro encontro com Jesus, mas estão iludidos e seguros. Para isso, João nos dá 3 provas de que de fato nós tivemos um encontro com Jesus. E João não inclui aqui aquele levantar a mão, nem nenhum rito que se possa fazer na igreja. Ele traz 3 provas. A primeira prova é o que nós podemos chamar de a prova doutrinária. E ele vai dizer que quem nega o Cristo é mentiroso. O que isso quer dizer? É que se nós não conhecemos a Jesus, nós não somos salvos. Porque é no conhecer o caráter de Jesus e crer que Ele é o Cristo, o ungido, o Messias, é aí que está a nossa salvação.
Então quem não conhece a Jesus não está salvo. Uma outra prova que João traz na sua carta é o que nós podemos chamar de prova social. E essa é uma prova muito interessante, porque João aqui não está falando de ser dizimista, nem frequentar a igreja, não está falando de servir num grupo, ele não está falando de um pequeno grupo, ele não está falando de leitura bíblica, ele está falando de amor. Quem ama é de Deus, e quem não ama, não é de Deus. É simples assim. E parece convergir com o que Jesus falou, porque Jesus, sendo interrogado pelos discípulos, disse: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Portanto, os que são de Deus e viveram de fato uma transformação, estão salvos, esses são do amor. Essa é a prova social. Agora há também uma última prova, o que nós podemos chamar de prova moral. E João faz questão de traduzir Deus de duas formas. Primeiro, ele diz que Deus é amor. Mas ele também diz que Deus é luz. E aqueles que conhecem a luz não andam na escuridão. Ou seja, quem anda nas trevas, quem não obedece àquele que é a luz, é mentiroso. E João vai repetir essa expressão por 3 vezes. Portanto, é possível dizer que aqueles que foram salvos genuinamente por Jesus de Nazaré, conhecem a Cristo, vivem o amor e andam na luz. Esse é o resumo daquilo que João quer nos trazer nesse texto. Agora, eu introduzi a minha mensagem dizendo para vocês que esse não é um texto que fala sobre a narrativa do Natal. Aqui não tem manjedoura, aqui não tem anjos, nem magos, José e Maria tampouco estão aqui. Então, se nós estamos numa série sobre Natal, por que nós vamos ler esse texto? É porque, embora aqui não tenha um relato sobre o Natal, aqui está claramente posto o significado do Natal. E eu quero trazer 5 expressões de significado do Natal. Quando nós pensamos em Natal, quase sempre nós nos reportamos à nossa memória de sensibilidade. Quer ver uma coisa? Natal é canções antigas e essa playlist nunca muda. São as mesmas canções. E ninguém enjoa dessas canções, uma vez por ano, pelo menos a gente prefere ouvi-las. Além disso, Natal é ajuntamento. E como é bom estar reunido em família. Esse é um momento tão raro e precioso. Natal é ajuntamento. Quando nós pensamos em Natal, nós pensamos em mesa farta. Quer o Chester esteja lá ou não, quer tenha passas no arroz ou não, tem que ter banquete. Qualquer que seja ele, mas a mesa é farta. Quando nós pensamos em Natal, nós pensamos em coisas assim. Nós estamos pensando quase sempre nas sensações. Mas quando nós falamos sobre Natal, nós não deveríamos pensar em sensações, nós deveríamos pensar em significado. Qual é o sentido do Natal? Quando nós pensamos em Natal, nós deveríamos pensar no grande projeto de Deus de redenção para a humanidade. Por isso, olhando para esse texto, eu gostaria que você, mais uma vez, mantivesse a sua Bíblia aberta para essa exposição. O verso 1 nos mostra o primeiro significado do Natal. E o primeiro significado do Natal, eu diria, é que o Jesus eterno veio para a história. Se você observar, o verso 1 começa dizendo assim: o que era desde o princípio. O que era desde o princípio. É bom lembrar que essa palavra princípio aparece no Gênesis. O que João está querendo nos dizer é de que Jesus estava no Gênesis e antes dele. Ou seja, Jesus nunca foi criado. É importante destacar de que, embora Jesus tenha de fato sido fruto do ventre de Maria, ele não passou a existir em Maria. Jesus sempre existiu. Essa é a eternidade, é o caráter eterno. Ele não apareceu no meio do caminho. Ele não foi um plano B
para restaurar a humanidade. Jesus estava junto com o Pai e com o Espírito desde o princípio, desde o Gênesis e antes dele existir. Aliás, a palavra de Deus diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Jesus não foi um plano B, ele sabia tudo o que ia acontecer. Antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, na sua soberana vontade, haja cruz. O que isso quer dizer? Quer dizer, queridos irmãos, que desde o princípio, Ele é. Eu lembro que uma vez uma professora de uma classe das crianças faltou, eu pastoreava uma outra igreja, e naquele dia eu não estava pregando. E quando eu soube que aquela professora tinha faltado, eu disse para ela assim, olha, fica tranquila, eu resolvo aqui, é simples, é fácil. Falar para a criança, muito fácil. Entrei na sala de aula, tinha as crianças lá, eu falei assim, criançada, hoje é o tio Thomas que vai dar a classe. E eu quero começar do começo. Hoje eu vou falar sobre a criação. Porque num princípio, Deus criou todas as coisas. Aí o menino levantou a mão, assim, eu senti que eu já estava tendo oposição na primeira frase. Aí o menino olhou para mim e falou assim, sim, mas quem criou Deus? Eu falei, Jesus, manda essa professora de volta, com urgência. O caso é sério. Deus não foi criado. Os anjos foram criados. O universo inteiro foi criado. Jesus não foi criado. E se Jesus não foi criado, nem nos é correto dizer que Jesus existe. Jesus não existe. Porque tudo que existe, um dia foi criado e pode deixar de existir. Teve começo e pode ter fim. Jesus não existe. Jesus é. Desde sempre. Esse é o nosso Deus que habita a eternidade. Mas o mais precioso do Natal é de que o Jesus eterno pisou no chão da história. Ele habitou no tempo, ele se fez homem, e é interessante que no mesmo verso João vai falar sobre aquele que era desde o princípio, e na frase seguinte ele diz, nós ouvimos, nós o vimos, nós contemplamos, nós tocamos. Você consegue imaginar que aquele que estava para além do tempo, agora nasce no tempo, como uma expressão humilde de uma criança recém-nascida, e João vai dizer, a gente tocou nele, a gente o viu, nós caminhamos juntos. O que João queria aqui também, era dissipar a ideia de uma heresia que surgiu e até ameaçou a igreja por um bom tempo. A igreja primitiva sofreu com uma influência da filosofia grega. E os gregos pensavam que a matéria estava contaminada, mas o espírito era sempre bom. Portanto, se Deus é perfeito, ele não tinha matéria. Então, em Jesus, não se podia conceber a ideia de matéria. E o que João está dizendo é que ele era 100% Deus, porque ele estava desde o princípio, mas ele também era homem, por isso foi tocado, por isso foi celebrado. Sabe, queridos irmãos, quais são as implicações disso para nós? As implicações é de que nós não podemos mais fazer nossas próprias coisas. Nós não somos mais a autoridade de nós mesmos. A vida não é faça o que quiser e salve-se se puder. Porque agora nós temos referência. Se Deus não tivesse pisado o chão dessa terra, nós jamais teríamos visto como um humano pode ser. Mas olhando para Deus, nós vemos olhamos para Jesus e vemos quem Deus é e quem o homem deve ser. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o ideal, a perfeição. Nós olhamos para Jesus e sabemos o que nos falta. A implicação disso é tremenda. Porque quando Deus se torna homem, o homem deixa de ser a medida de todas as coisas. E Jesus passa a ser a medida de todas as coisas. A encarnação de Jesus, o que começa no Natal, é fundamental na fé cristã. Não existe fé cristã sem você conceber que Jesus
se fez carne e habitou entre nós. Aliás, ainda João, no capítulo 4, verso 2, diz o seguinte: nisto conheces o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Queridos irmãos, Natal é a boa notícia de que o Jesus eterno também se fez histórico. Ele pisou o chão da terra. Uma outra implicação do Natal, um outro significado que eu gostaria de trazer para você, é de que o Natal é a mensagem de que a salvação é pela graça. Quando nós observamos a expressão ainda no verso 1, o que João vai dizer é de que ele foi visto, ele foi tocado, mas a descrição de João é: e isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele é o verbo da vida. E eu quero que você preste bastante atenção, porque o texto não está dizendo que ele dá a vida. O texto está dizendo que ele é a vida. Isso faz toda a diferença para nós, porque nós não servimos a um profeta que veio apontar um caminho. Nós servimos ao Deus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós observamos todas as propostas religiosas, nós percebemos que elas são marcadas quase sempre por alguém que diz o que nós devemos fazer. Então, nas mais diferentes religiões, as pessoas vão ensinar você a como evoluir, como você pode alcançar uma autossalvação. A mensagem do Evangelho não é essa. Deus não fez quase tudo e deixou um passo para você. Em Cristo Jesus, Deus completou a obra da salvação. Portanto, queridos irmãos, tudo foi pela graça. Então, mas o que é graça? Graça é aquilo que custa tudo para quem doa e nada para quem recebe. Isso é graça. Só nos cabe receber o presente. Só nos cabe desfrutar a bênção e crer naquele que nos abençoa. Sabe, queridos irmãos, Jesus não veio ensinar regras. Ele não veio trazer os passos de uma autoevolução. Ele veio para nos mostrar que Ele é o próprio caminho. O caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, a vida está em Cristo Jesus. Ele é a palavra da vida. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo assim: eu nem sei se Jesus existe, e se existe, eu nem sei se de fato Ele encarnou. Não sei se Ele é homem. Mas isso pouco importa. O importante é nós vivermos uma vida boa, é nós sermos honestos, é nós termos equilíbrio, e cada um faz o seu caminho. Eu não gosto de doutrina. Eu acho que a gente tem que ser uma boa pessoa. Pois bem, essa ideia é uma doutrina. E nessa doutrina, você é o seu próprio salvador. Quando as pessoas dizem por aí que elas devem ser uma pessoa boa, no fundo o que elas estão dizendo é: eu não preciso de um salvador, porque eu vou tentar salvar a mim mesma. Será que alguém está me entendendo nessa noite? Nós precisamos de um salvador. Sabe, queridos irmãos, às vezes eu penso que algumas pessoas acham o Natal bonitinho, inspirador, como uma historinha. O Natal não é uma historinha. O Natal é a maior revolução que já aconteceu no planeta Terra. É Deus que se fez homem para resgatar os homens e levá-los de volta a Deus. Isso é o Natal. Uma das coisas que mais perturba a nossa cultura contemporânea é a prerrogativa de exclusividade. Você já percebeu como as pessoas lá fora se incomodam com o nosso discurso? Quer dizer que só o Deus de vocês vai salvar? Quer dizer que as pessoas de um outro lado, de uma outra cultura, servindo a um outro Deus, elas vão se perder? Só vocês vão ser salvos? Será que você já ouviu isso alguma vez na sua vida?
Isso é incômodo, soa mal, às vezes a gente fica constrangido. Deixa eu te dizer uma coisa. Imagina que você ficou doente. E você foi no primeiro médico e o médico disse assim: olha, a tua doença é uma coisa muito tranquila. Com o tempo, ela se resolve. Aí você vai a um outro médico e ele diz assim: não, isso aqui alguns passos simples assim e você resolve. Aí você vai a um outro médico e ele vai dizendo a mesma coisa até que você vai a um último médico. E esse último médico te olha nos olhos e diz assim: olha, você tem uma doença grave e terminal. E se você não tomar esse remédio aqui, você vai morrer muito em breve. Você vai achar esse médico orgulhoso? Você vai olhar para esse médico com desprezo? Ou quem sabe, você vai pensar que ele pode ter razão, em detrimento das outras opiniões? A diferença fundamental entre o cristianismo e qualquer outra proposta religiosa é porque nós temos um diagnóstico diferente. Alguns vão dizer assim: olha, você precisa evoluir, mas calma, você vai ter algumas chances, algumas vidas e você resolve. Outros vão dizer assim: olha, se você rezar isso e fizer aquilo, ou se você ofertar aquilo outro, ou sacrificar daquela forma, quem sabe você resolve. Quando você olha para as páginas das Escrituras, o Evangelho põe o dedo na sua cara e diz: você não tem jeito por si mesmo. O Evangelho diz: você está irremediavelmente perdido. Romanos diz: porquanto todos pecamos e estamos separados, destituídos da glória de Deus. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que é que um morto pode fazer por si mesmo? O diagnóstico do Evangelho é diferente. Não é exclusivismo, é que nós estamos indo a fundo no problema. Para as outras propostas, com todo o respeito, o ser humano tem um pequeno problema. Mas no Evangelho, o ser humano tem um grande problema que ele não é capaz de resolver sozinho. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. O pecado é um problema tão sério que sem Jesus nós estamos caminhando para o inferno. Aliás, essa é uma palavra que os pastores que pensam em agradar o seu público omitiram dos discursos. Você pode ser bom como for. Você pode ser generoso como for. Sem Jesus, você está indo em direção ao inferno. Eu sou psicólogo. E por vezes eu sei que algumas frases que eu digo aos meus pacientes vão doer bastante. Mas sem elas, eles estão caminhando em direção a mais dor e mais sofrimento. E mesmo por amá-los intensamente, por isso, eu falo para eles: alertar do inferno não é desejar que você vá para lá, é gritar dizendo: por favor, há um remédio para a nossa alma que se chama Jesus de Nazaré. Ele é o significado do Natal. Qual que é o significado do Natal? Natal significa que você pode ter comunhão com Jesus. Não é interessante que João está falando sobre a encarnação de Jesus? Ele está falando que Deus se fez carne. E ali, lá para as tantas, parece que a temática muda, e agora não está mais se falando de Ele veio como corpo. Está se falando de você pode ter comunhão com Ele. Percebe isso? Olha para o verso 3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Parece que João está mudando o tema, mas não está. Que relação, Thomas, há entre Jesus que veio em carne e comunhão? Nós tínhamos perdido um vínculo, e Jesus em carne veio restabelecer esse vínculo.
Sabe, queridos irmãos, Natal significa que Deus pagou um preço infinito para chegar perto de você, para ter relação pessoal com você. Deus não se dá por satisfeito em ser conhecido como um conceito. Você crê que existe Deus? Eu creio que existe Deus. Deus não fica feliz quando você diz eu creio que existe Deus. Deus te chama pelo nome. Eu lembro que há anos atrás, num acampamento, eu era um adolescente vazio, sem sentido, e eu ouvi Deus chamar o meu nome. Deus é um ser pessoal. Deus quer relacionamento conosco. Isso é possível através de Jesus. Sabe, queridos irmãos, Deus não é essa força poderosa e distante. Não é esse ser longínquo. Deus é próximo. Ele sabe o meu deitar e o meu levantar. Ele conhece os meus pensamentos. A palavra ainda não me chegou à boca e Ele já sabe. Ele me cerca por trás e por diante. E sobre mim, Ele põe a sua mão. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus veio em carne para que nós pudéssemos ter relacionamento. Se nós tentássemos olhar para Deus diretamente, sem dúvida, nós morreríamos. Você lembra de Moisés? Mostra-me a tua glória, Deus. E Deus poupa a vida dele não mostrando a glória. Eu vou passar pela fenda da rocha, e você me verá de relance, de costas, numa visão muito discreta, para que você seja poupado. Olha para o Antigo Testamento, toda expressão poderosa de Deus era vista com muito temor, porque ver a glória de Deus era ser fulminado em nossos pecados, era receber a justa punição por quem nós de fato merecíamos receber. Eu lembro que, quando eu era criança, na escola, quando era época de eclipse, nós pegávamos aquele raio-x, não sei se você foi dessa época, ou se você já tinha um óculos escuro, alguma coisa assim. Na nossa época era raiz, a gente cortava o raio-x, um pedacinho do raio-x, para olhar para o eclipse. Aí a gente colocava assim aquele filme, diminuía a luminosidade, porque quando a gente olha para o sol diretamente, a nossa retina é prejudicada por aquela luz. Qual é a diferença entre Moisés e João? Porque um desejou ver a glória e não viu, e o outro viu a glória. A diferença é a carne. O filtro é a carne. Porque Jesus veio em carne, nós vimos a glória do unigênito do Pai. Que privilégio! Abraão não teve esse privilégio. Isaac e Jacó tampouco tiveram. Mas nós vimos Jesus. Porque Ele veio em carne. Queridos irmãos, nós temos comunhão com o Pai. Deus foi além do imaginável para chegar perto de você. Ele deixou toda a majestade e veio como homem. Isso significa que nos resta investir nessa relação, porque Deus, da parte dEle, Ele está totalmente disponível. Às vezes as pessoas chegam para mim falando assim, olha, eu oro, mas Deus não fala. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não acho que é Deus que não fala. Eu acho que é você que não ouve. Às vezes as pessoas chegam dizendo assim, ó, eu estou distante de Deus. Aí eu pergunto, adivinha só quem se moveu? Se você está distante de Deus, foi você quem se moveu. Porque Deus sempre teve interesse de proximidade. Deus quer te chamar de filho. Ele te chama pelo nome, Ele quer te colocar no colo, Ele quer falar com você. Deus te trouxe aqui nessa noite para trazer algo novo para o seu coração. Alguém crê nisso?
O que é Natal? Natal é a expressão mais profunda do amor, e o amor de fato importa. Natal é a maior história de amor, e o amor de fato importa. Eu fico pensando, os nossos filhos estudam na escola que nós não somos mais do que o resultado de uma mera evolução. E recentemente, para exemplificar a minha fala, um cientista que ganhou um prêmio Nobel, chamado Francis Crick, ele disse o seguinte sobre nós. Olha só o diagnóstico. Você, suas alegrias e tristezas, seus sonhos e ambições, seu senso de identidade e livre-arbítrio, tudo isso não é mais do que um comportamento conjunto de um vasto sistema de células nervosas e moléculas associadas. Tudo que você sente não é mais do que um sistema vasto e rico de células nervosas. Você ama? Não é mais do que reação química. É nisso que você crê? Eu já encontrei muita gente cética na vida, mas eu nunca encontrei alguém que olhasse para o amor dessa forma. Eu já encontrei gente que simplesmente olhava para si dizendo: eu sou um pedaço de nada que vai se desfazer depois da morte. Mas até mesmo essas pessoas, tão céticas em relação a Deus, elas olhavam para o amor com pureza. De onde vem esse amor? De onde vem esse amor? João vai dizer que Deus não apenas tem amor. João vai dizer que Deus é amor. Mas Thomas, como é que eu vou dizer que eu sou amor? Não, você não pode dizer que você é amor. Não lhe cabe isso. Porque você carece de um outro para amar. Logo, essencialmente você é um ser carente. Você não é amor. No máximo, você sente amor. Deus, Ele se relaciona Pai, Filho e Espírito Santo perfeitamente dentro da Trindade. Portanto, se nada existisse, se não houvesse anjos, criação, seres humanos, ainda assim, nele e no seu caráter, Ele é amor. De onde vem esse amor que todos valorizam? Vem de Deus. O resumo do Natal, meu irmão, não é Papai Noel, nem festinha, nem banquete, nem confraternização. O resumo do Natal é esse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Natal é a grande manifestação do amor de Deus. Quando nós olhamos para as outras propostas religiosas, nós vemos que elas ensinam uma força impessoal. Nós vemos uma força espalhada na criação. Mas o cristianismo diz que Deus se interessa por nós. E somente um Deus que se fez pequeno numa manjedoura pode realmente revelar o seu interesse e o seu amor por nós. Sabe, queridos irmãos, imagina que o autor do livro um dia se põe dentro do próprio livro. Deus, por amor, aquele que criou a história, se colocou dentro da história, e isso é Natal. Esse é o significado do Natal. Quero caminhar para o final e dizer que Natal significa alegria. Se você puder, olha o verso 4, porque o quinto significado do Natal é de que a boa nova que Jesus veio entre nós nos traz uma fonte inesgotável de alegria. O verso diz:
escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ora, será que João estava dizendo que a ele, mesmo depois de Jesus, ainda não tinha alegria completa? Deixa eu explicar isso para você. A nossa fonte inesgotável de alegria é Jesus. Eu seria capaz, queridos irmãos, de pregar por anos a mesma mensagem, embora não visse alguém se rendendo a ela. Porque a nossa esperança e a nossa mensagem é Jesus. Ele é a fonte de toda alegria. Você sabia que mesmo no meio de alguns desertos, de alguns sertões, existem algumas fontes que não secam? É uma fonte que sempre está jorrando. Essa é a nossa alegria em Jesus. Não importa se as circunstâncias são adversas, não importa se o calor dos sofrimentos são castigantes, você tem uma fonte de alegria que não para de jorrar. É o nosso recurso. Esse é o conceito de João, quando ele fala sobre Jesus como nosso recurso de alegria. Ele é a nossa alegria. Mas Thomas, João está falando sobre completar a alegria. Eu tenho duas alegrias. Quando eu subo e prego Jesus, meu coração se enche de alegria. Mas às vezes eu desço e ouço alguém, como eu vi hoje, dizendo: eu entendi Jesus, e eu me rendi a Jesus, e eu confesso que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Aí a minha alegria se completa. Sabe por quê, queridos irmãos? Minha alegria não será completa até que todos vocês tenham a mesma alegria na comunhão com Deus, como muitos de nós aqui temos. É a alegria de ver que você encontrou a fonte que eu também encontrei. E essa fonte não cessa. Quanto mais é partilhada, mais alegria se encontra nessa fonte. Isso me faz lembrar o Salmo 1. Feliz, alegre, bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, a sua alegria está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E eu gosto porque algumas versões dizem assim: junto ao ribeiro de águas perene, que não cessa, que não seca. Queridos irmãos, às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: cristão não tem que se preocupar em ser feliz, não. Tem que se preocupar em cumprir a missão. Vai para um missionário, desses que sofrem, e pergunta para eles se eles não são felizes. E você vai ver que são muito mais felizes do que muitos crentes empobrecidos na sua missão. Se um dia o meu filho me perguntar: pai, o que é que você espera de mim? Eu vou olhar bem no fundo dos olhos dele e dizer assim: meu filho, eu espero que você seja feliz, porque como pai é isso que eu desejo. Você acha que Deus, como pai, não deseja o mesmo para você? Deus quer que você seja feliz. O nosso problema não é ser feliz ou não ser feliz. O nosso problema é onde nós estamos tentando encontrar essa felicidade. Porque o desejo de ser feliz é lícito. O problema é que nós estamos fazendo para nós, como o profeta diz, cisternas rachadas. A criatura quer ser amada e feliz, e ela se lança numa relação onde ela é abusada e usada. Cisternas rachadas. Será que você recebe essa palavra de que
Ele é a fonte de vida, e essa fonte não para de jorrar, mas paradoxalmente se acrescenta ainda mais alegria, quando nós vemos que outra pessoa se encontrou com a mesma fonte. Porque quando a gente entende o Natal, nós não calamos o Natal. Não dá para crer que o Natal é o projeto de resgate de Deus para nós, e não anunciar para o mundo inteiro que está disponível uma fonte de alegria. Queridos irmãos, nós precisamos dizer ao mundo que Jesus veio, e veio em carne, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. A inimaginável grandeza de Deus foi acondicionada numa manjedoura. O mais extraordinário homem que já pisou o chão do planeta Terra começou humildemente como uma criança recém-nascida, num cenário mais simples e ordinário. Essa é a mensagem. Deleite-se no Senhor. Esse é o desejo de Deus. Se você olhar para o catecismo, um importante instrumento no discipulado de muitas pessoas, a primeira pergunta que você vai ver lá é: qual é o fim principal de todo homem? Sabe qual é a resposta? O fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e desfrutar dele. Como é bom saber que Ele está nesse lugar, e que te chama pelo nome, e quer ter relação com você. Ele quer caminhar contigo, Ele se importa com cada detalhe da sua vida, assim como um pastor que vai atrás das ovelhas perdidas, e que não abandona uma sequer. Esse é o nosso Deus. Jesus veio em carne buscar as ovelhas que se haviam perdido, e eu era uma delas. E que bom voltar para o aprisco e saber que o meu Jesus me chama pelo nome. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é que é Natal. O resto é embalagem, é fita, é laço, é decoração, que às vezes nos enebria, nos encanta, mas a gente foi chamado para olhar para a essência, para glorificar aquele que se fez menino, para fazer dos meninos grandes na presença do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Se você puder, fica de pé nesse momento. Nós vamos orar e vamos clamar ao Senhor.